Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Olá, amigos e amigas. Eu sou Samuel Cabral e este é o nosso canal Comunidade Cristã Caminhando na Luz. Hoje estamos gravando o nosso terceiro vídeo para o canal e para nós é um prazer imenso ter vocês aqui conosco. Que a graça de Deus, que excede todo o vosso entendimento, inunde as vossas vidas. Hoje vamos trazer aqui um assunto muito importante, que faz parte dos assuntos mais importantes da Bíblia. É o assunto da fé. Vamos falar um pouco sobre a fé. O tema de nossa mensagem é o poder extraordinário da fé. O texto bíblico da nossa mensagem, texto bíblico básico, ele se encontra na carta de Paulo aos Éfesos, capítulo 2, versículo 8. Vamos ao texto? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? O que vem a ser a fé? A fé, de uma perspectiva metafísica, a fé é o poder que move o mundo, de uma perspectiva metafísica. Do ponto de vista bíblico, a definição de fé se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, e versículo 1, que nos diz da seguinte maneira: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta é a definição de fé. Como surge a fé? Novamente, de um ponto de vista metafísico, eu dou uma conceituação para isto. A fé, ela surge a partir de um estímulo dado à vontade humana, e esta vontade, por sua vez, gera um campo energético no subconsciente do homem. E este campo energético, que também pode ser chamado de sentimento nobre, se chama fé. É isto que é a maneira como é gerada a fé de uma perspectiva metafísica. Outra definição: a fé é a resposta inicial para a necessidade, em conjunto com a percepção de um suprimento para esta necessidade, sendo que este suprimento pode ainda estar indefinível para esta fé. Então a fé, ela faz o elo, ela faz a ponte entre a necessidade e o suprimento para esta necessidade. Importante, né? Outra coisa muito importante é as dimensões da fé. Jesus Cristo falou sobre duas dimensões da fé: a pequena fé e a grande fé. Então, segundo a Bíblia,
existem esses dois tipos de fé, essas duas dimensões de fé. A fé pequena e a fé grande. Quando os discípulos de Jesus, eles estavam tentando expulsar um espírito maligno que estava no jovem, e eles não conseguiram expulsar esse espírito, Jesus Cristo disse: vocês não expulsam esse espírito por causa da vossa pequena fé. Mas quando a mulher se aproximou de Jesus, tocou nas vestes de Jesus, e a sua hemorragia, que tinha já uma duração de 12 anos, estancou imediatamente, porque ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada, e assim sucedeu. Jesus Cristo disse para aquela mulher: grande é a tua fé. Então existem essas duas dimensões de fé. A fé também tem diversos direcionamentos. Eu cataloguei pelo menos 6 direcionamentos básicos da fé, que se dão da seguinte maneira: para mim, para o outro, para nós, para os outros, para o mundo material e para o mundo espiritual. Dentro desta dimensão do mundo espiritual, a fé tem também diversos direcionamentos. Por exemplo, a fé ela pode ser direcionada para um espírito, para um grupo de espíritos, pode ser direcionada para uma certa entidade com poder no mundo espiritual, como tronos, potestades, e pode ser direcionada para Deus. A Bíblia é um livro que fala da fé direcionada para Deus. Ela nos conta várias histórias de homens que tinham este tipo de fé. Por exemplo, Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque, pela sua fé, andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. A Bíblia fala também de Abel, que foi até antes de Enoque. Abel, pela sua fé em Deus, ele conseguiu oferecer melhor sacrifício a Deus do que Caim. A Bíblia também traz o testemunho de Noé. Noé, pela sua fé em Deus, Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca para salvar ele e sua família do dilúvio. Abraão, pela sua fé em Deus, obedeceu a Deus, crendo na promessa de Deus que lhe daria uma terra como herança, e Abraão saiu de Ur dos Caldeus sem saber para onde ia. Apenas confiando, acreditando e confiando em Deus, na palavra de Deus. Outra pessoa que tinha bastante fé, Isaac. Isaac, por causa da sua fé, ele peregrinou naquela terra que o seu pai havia recebido da parte de Deus como herança. Embora ele tinha recebido pela fé, mas ainda não tinha tomado posse da terra. Contudo, Isaac estava ali, seguindo os passos de fé do seu pai. Da mesma forma se deu com Jacó, que ficou ali. E depois desceu para o Egito, mas com a promessa de que a sua descendência subiria para aquela terra novamente. Pela fé, José, quando estava prestes a morrer na terra do Egito, José chamou os seus irmãos e disse assim: certamente Deus
vos visitará. E quando isso acontecer, ele vai vos levar de volta para a nossa terra. Então vocês levem consigo os meus ossos. Pela fé, Moisés, ele largou o palácio real de Faraó, onde ele morava, onde ele foi criado, onde tinha todas as regalias, para sofrer juntamente com o povo de Deus, porque para ele era mais importante viver na vontade de Deus, na obediência e dentro dos planos de Deus, do que usufruir as iguarias e as regalias do trono de Faraó, do palácio de Faraó. Pela fé, Moisés abriu o Mar Vermelho e fez com que o povo de Israel atravessasse a seco. Pela fé, Josué abriu o Jordão e pela fé, Josué conquistou a terra prometida, introduzindo o povo da promessa naquela terra. Pela fé, homens como Gideão, como Sansão, como Baraque, como Jefté, eles afugentaram os exércitos inimigos, destruíram e derrotaram os exércitos inimigos, mesmo sendo bem mais poucos em número do que os seus inimigos. Pela fé fizeram coisas maravilhosas, coisas estrondosas. Tudo isto é o poder da fé. Mas quando chega o tempo da graça, o tempo de Jesus, o tempo dos apóstolos, o tempo da igreja, aparece Jesus e os apóstolos mostrando um outro poder da fé. Este poder é maior do que os poderes anteriores, que nós já falamos aqui. É o poder salvador da fé. A fé, ela tem papel fundamental na salvação do ser humano. E era a respeito deste poder salvador que Jesus e os apóstolos falavam. Jesus Cristo, ele fez questão de dizer, depois que ele ressuscitou, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Crença é o estado inicial da fé. A fé ela tem dois estados. O estado inicial, que é a crença, e o estado final, que é a confiança. A crença, ela independe de conhecimento. Já a confiança, ela sucede a um determinado conhecimento sobre aquilo ou aquela pessoa em quem se confia. Então, o apóstolo Paulo também falou a respeito deste poder da fé na ação divina da salvação do homem. Ele falou no texto bíblico básico que nós lemos hoje, que está em Éfeso, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós vemos aqui que esta fé bíblica, como nós falamos lá no início, quando estávamos definindo fé, falamos que fé é a resposta inicial da necessidade. Então, seguindo este princípio, nós podemos perceber que a fé em Deus, ela, como disse o apóstolo São Paulo, ele disse, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, percebemos que a fé, quando o homem está ouvindo a palavra de Deus, a fé é gerada
no interior desse homem, a partir da sua necessidade. Porque veja bem o que é que acontece quando o homem ouve a palavra de Deus. Quando ele ouve com atenção. Jesus Cristo já dizia que o homem que ouvisse as suas palavras e guardasse-as no coração, ele comparava aquele homem a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí veio as chuvas, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram de ímpeto contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Agora veja bem como que acontece a mecânica da fé na pessoa que escuta a palavra de Deus. A pessoa, antes de ouvir a palavra de Deus, ela está nas trevas espirituais, está na ignorância, está nos vícios, mergulhada nos vícios, escravizada pelo pecado. Mas aí vem a palavra de Deus e aquela pessoa começa a ouvir a palavra de Deus. E aquela pessoa que estava cega, ou seja, os sentidos espirituais dela estavam todos bloqueados, apagados, né? Esta pessoa, ela passa a ter a sua visão clareada, a sua visão clareia, aclara, né? E ela então passa a enxergar o lugar onde ela está, o lamaçal onde ela se encontra, o lugar horrível de pecado, de escravidão que ela se encontra. Ela passa a enxergar as algemas que aprende. E a partir daquele momento que ela toma essa consciência, gera-se nela uma necessidade de sair dali. Gera-se uma necessidade de sair dali. É neste momento que surge a esperança. E quando surge a esperança, que é um estado da necessidade, vamos dizer assim, é um estado avançado da necessidade, surge a fé. Surge a fé. A fé é a força que procura suprir a necessidade. Então a fé sai em busca do suprimento. A fé sai em busca do suprimento. E o suprimento está na fonte. E a fonte é Deus. Então a fé se dirige para Deus. Porque foi a palavra de Deus que estimulou, todo o processo que gerou esta fé. Então a fé se dirige em direção a Deus e se conecta com Deus. Veja bem, a fé, ela é uma força mediadora, como diz o texto bíblico. Vós fosse salvo pela graça mediante, por meio da fé. A fé é uma ferramenta mediadora, é uma força mediadora entre Deus e o homem, neste caso. A fé direcionada para Deus, a fé despertada, gerada pelo ouvir a palavra de Deus. Então esta fé agora conectada à fonte que é Deus, quando esta fé se conecta com Deus, gera-se no coração da pessoa o amor a Deus. E este amor a Deus atrai, por meio da fé, a graça salvadora divina. Esta graça passa a ser canalizada por meio da fé e entra no homem, que recebe a graça com amor no seu coração. E esta graça, então, passa a trabalhar na vida do homem, passa a transformar o homem, a purificar o homem dos seus hábitos ruins, maléficos, dos seus desejos baixos, dos seus sentimentos perversos, dos seus conceitos de ignorância e de trevas, e passa a gerar no homem conceitos de sabedoria e luz, sentimentos nobres, desejos elevados, hábitos saudáveis
benignos, do bem. Então, este homem passa de um estado inferior para um estado superior, das trevas para a luz, do lamaçal para a rocha, do inferno para o céu. Este processo, este êxodo, esta viagem, esta mudança, chama-se salvação. Salvação do homem. Salvação pela graça em Cristo Jesus. Então o poder que a fé nos proporciona, o poder de recebermos a graça salvadora de Deus para suprir a nossa necessidade moral, a nossa necessidade espiritual e nos tornarmos novamente um com Deus. Assim como Cristo é um com o Pai, nós somos um com o Pai por meio legal de Cristo, mediante a fé. Tá? Então, prezado amigo ouvinte, se você ainda se encontra escravizado pelos maus hábitos, pelos desejos baixos, pelos vícios, pelos sentimentos perversos, pelos conceitos errôneos de ignorância e trevas, eu te aconselho nesta noite a que ouças, a que des ouvido as palavras de Deus, a que escute a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada, e guarde essas palavras no seu coração, a fim de que ela floresça, a fim de que ela gere em você a clareza de visão, para você perceber, tomar consciência plena da situação em que você se encontra, para que nasça em você a necessidade de sair dessa escravidão espiritual, para que nasça, junto com essa necessidade, a esperança e a fé que vai te conectar com Deus e vai fazer com que você receba esta graça divina que vai gerar em você a salvação, a fonte de água viva que vai fazer você saltar para a vida eterna. Amém? Que Deus vos abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, pelas palavras que acabamos de falar. E te pedimos, meu Pai, que fales ao coração dessas pessoas que se encontram escravizadas pelos maus hábitos, pelos desejos baixos, pelos desejos insanos, os vícios, pelos sentimentos perversos de ódio, de rancor, de amargura, de tristeza, de inveja, de ganância, pelos conceitos ignorantes, pelos conceitos de trevas, que não deixa ela enxergar o bem, que não deixam ela se valorizar, que não deixam ela amar o próximo, que não deixam ela ver um horizonte na sua vida, que não deixam ela te servir com obediência. Meu Pai amado, trabalha agora na vida dessas pessoas. Usa alguém para levar a tua palavra até essas pessoas, a fim de que, meu Deus, elas possam abrir os seus olhos, veem o local onde elas se encontram, possam ter gerado dentro delas a necessidade que vai incomodar elas, que vai fazer com que nasça a esperança e a fé no interior delas, no coração delas, a fim de que elas te busquem, elas se voltem para ti e se reconectem contigo e recebam a tua graça purificadora, a tua graça remidora, a tua graça que vai tirar elas do charco espiritual de lodo e plantar os pés delas numa rocha, em ti que és a rocha, mediante a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
É isto que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, que excede todo o vosso entendimento, inunde as vossas vidas. Amém.